Senador, o senhor agora na CPMI fez uma relação importante entre esse depoimento que não está acontecendo porque ele não está falando, mas com a ideia sim de que houve um planejamento de um golpe de Estado diante das informações reveladas hoje sobre a delação de Mauro Cid. As informações hoje reveladas a partir da delação do senhor Mauro Cid, que deverá voltar a comparecer à CPMI, só corrobora com o que nós temos dito desde o começo dessa comissão de inquérito. Havia uma tentativa de golpe de Estado. Os dados que nós tínhamos até agora eram de movimentos golpistas a partir dos militantes do bolsonarismo. Agora, nós temos comprovadamente que o ex-presidente da República reuniu o alto comando das Forças Armadas e tentou um golpe de Estado, que só não concretizou devido à posição, e aí deve ser saudada, a posição constitucional de setores das Forças Armadas que foram coerentes com os compromissos que fizeram, não ao presidente da República, mas à Constituição. Pois é, mas essa informação de que um comandante, o comandante da Marinha, teria sinalizado que toparia uma ruptura, ela é grave. É grave e é um elemento que deve ser ouvido. Se não na CPMI, deve ser ouvido pelo menos nos inquéritos. Um membro das Forças Armadas tentou romper com o compromisso que fez. Um membro das Forças Armadas tentou romper com a Constituição. E como já dizia o doutor Ulisses Guimarães, traidor da Constituição é traidor da pátria. Se conhece o caminho maldito que tentaram implementar em dezembro, que só levaria verdadeiros patriotas ao exílio e ao cemitério. Era isso que tentaram implementar. Foi essa tentativa de golpe de Estado que tentaram executar em dezembro. E agora tudo faz sentido, todos os movimentos que ocorreram nesse fatídico dezembro do ano passado. O dia 12, os atos terroristas aqui em Brasília, o dia 8, tentativa de invasão do hotel onde estava o presidente da República eleito, a bomba que foi alocada e por pouco não foi detonada na véspera de Natal aqui em Brasília, e o 8 de janeiro. Tudo fazia parte de um enredo golpista que tinha sob o comando o senhor Jair Bolsonaro. O senhor acha que dá para afirmar que enquanto eles faziam a arruaça, destruíam, como aconteceu em 12 de dezembro, dentro do Palácio, o presidente agia daí para fazer com que essa destruição, vandalismo, terrorismo, pudesse de fato virar uma ruptura institucional? Tudo fazia parte da estratégia golpista. Os atos terroristas implementados em Brasília, as tentativas de romper o Estado Democrático de Direito, as arruaças e os atos de vândalos do dia 8 de janeiro, tudo fazia parte de uma estratégia golpista para precipitar o golpe de Estado com apoio das Forças Armadas. Enquanto os militantes bolsonaristas tentavam disseminar o terror, o chefe do golpe, o senhor Jair Bolsonaro, se articulava para tentar implementar o golpe. Então, era um movimento coordenado, era um movimento que tinha respaldo nas redes de fake news, no gabinete do ódio, tinha respaldo nos atos golpistas e nas arruaças que estavam sendo feitas pelos militantes, pelas ruas de Brasília e por todo canto, nos atos terroristas que estavam perpetrados, sendo comandado pelo senhor Jair Bolsonaro, que está mais do que comprovado pela minuta de golpe que já foi descoberta e por essa reunião que veio à luz no dia de hoje. O senhor até alertava o Wellington de que ele já foi condenado no TJ e que agora pode ser, na investigação da PF sobre atentado à democracia, pode ter nova condenação. O senhor Wellington responderá não menos do que 30 anos de prisão. O conjunto dos crimes que ele cometeu ontem, o conjunto dos crimes que ele cometeu na sequência de dezembro, levam cabalmente a isso. O senhor Wellington é só o retrato do bolsonarismo. É só o retrato de uma página triste da nossa história, que nós não podemos esquecer, para que nunca mais volte a acontecer. Senador, e a gente ouve dentro da CPMI um político eleito tentar enaltecê-lo, tentar empoderar um homem que tentou matar centenas de pessoas em Brasília. É impossível normalizar esse tipo de coisa. Isso é o retrato do fascismo que nós vivemos. O fascismo tem essa face cruel. E o fascismo não está presente somente nas tentativas, nas ações terroristas dos seus militantes. O fascismo está presente aqui no parlamento. Nós temos na CPMI uma demonstração disso. Por isso tem liame, por isso tem consequência, por isso que tem diálogo. A presença do terrorista com a retaguarda fascista.
Obrigada, viu, senadora? Obrigado. Eu sei que não tem mas houve algum avanço para votar o desenrola na próxima semana? Nós estamos dialogando com o relator, com o senador Rodrigo Cunha. Nós temos certeza da sensibilidade do relator para o que representa o desenrola. Já são mais de 10 milhões de famílias brasileiras que estavam negativadas e tiveram suas dívidas negociadas. Mais de 10 bilhões de reais foram negociados nesse período. É o maior programa de renegociação de dívidas da história do Brasil, que atinge o fantasma da dívida mais de 60 milhões de brasileiros. Eu tenho certeza que qualquer representante do povo terá sensibilidade a isso e compreenderá que conseguiremos colocar na semana que vem para votar na CAI e depois votar no plenário antes do dia 3 de dezembro, porque dia 3 de dezembro, antes do dia 3 de outubro, perdão, que é o prazo fatal para a vigência da medida provisória. Não é aceitável que nós fiquemos, depois do dia 3 de outubro, sem amparo legal para o maior programa de negociação de dívidas da história nacional. E há algum outro projeto do governo que vocês gostariam que fosse votado na próxima semana? Tem a renegociação das dívidas dos municípios, né? Tem o que já foi votado na Câmara dos Deputados, que diz respeito ao ICMS, ao FPM e ao FPE. Tem uma mobilização dos municípios marcadas aqui para Brasília no dia 3 ou 4 de outubro. É interesse do governo votarmos aqui no Senado na semana que vem, assim que o presidente Rodrigo Pacheco voltar de Nova York, vamos conversar com ele para votado aqui no Senado na semana que vem. Podemos, inclusive, sancionar na semana seguinte, o presidente da República poder sancionar na semana seguinte, inclusive com a presença de prefeitos na mobilização aqui de 3 e 4 de outubro. Mas esse projeto não aumenta os gastos ou esses gastos estão contabilizados já? Não. O projeto é iniciativa do governo e o projeto diz respeito concretamente ao seguinte: nenhum município receberá neste ano repasses concessionais do FPM inferiores ao que recebeu ano passado. Isso é para compensar as perdas que os municípios tiveram, que também foi em decorrência da desoneração que foi arquitetada e orquestrada pelo governo anterior no mês de agosto, setembro e outubro, para de forma criminosa também tentar cooptar e comprar o resultado eleitoral do ano passado. Essa desoneração que ocorreu cobrou preço agora com a redução do FPM dos municípios. É por isso que o governo está garantindo para todos os municípios que não terá um centavo de queda de suas receitas próprias, um centavo de queda das transferências constitucionais. Por isso que é importante a aprovação deste PL, que não tem impacto fiscal no esforço que o governo está fazendo. E para além do... Como assim não tem impacto fiscal? Porque o governo vai repassar mais do que... Porque nós podemos... Não, porque isso aí pode ser feito no parcelamento do FPM. As contas que o ministro da Fazenda apresentou para nós em reunião dá conta que não terá impacto, não terá prejuízo. E, ao mesmo tempo, prejuízo maior teremos, a essa altura, se fosse institucionalizado, reconhecido e mantido as perdas que municípios tiveram, que chegou a ser, a partir da queda da arrecadação de junho e a partir da desoneração ocorrida no ano passado, perdas de 30% a 40% que ocorreram nos meses de junho e de julho. O governo já fechou posição sobre a mini-reforma eleitoral que foi enviada para a CCJ? O governo não tem posição. Temos uma realidade. Não vejo prazo hábil de ser votado aqui no Senado. Semana que vem é a última semana com prazo hábil para cumprir o princípio da anterioridade, da anualidade do processo eleitoral. Então, não vejo prazo hábil de ser votada na semana que vem. Por exemplo, a bancada feminina já falou que vai pedir alterações porque elas veem que as mulheres saem prejudicadas do texto que está atualmente. O governo já fez uma avaliação, a bancada do governo, né, que já fez uma avaliação de quais são os pontos que vocês gostariam que fosse alterado desse texto? Não, como lhe disse, o governo institucionalmente não tem posição em relação à mini-reforma eleitoral. O Senado tem uma posição que já foi externada pelo presidente Rodrigo Pacheco. E diante da posição externada, que esta matéria deve ser adaptada, anexada ao Código Eleitoral, eu não vejo tempo hábil dela ser votada antes da data de outubro, que garantiria o cumprimento do princípio da anualidade em relação ao processo eleitoral. Então, portanto, esse tema, obviamente, será por nós tratado para eleições futuras. Acredito que é pouco exequível que seja aplicado para as eleições de 2024.